Nós estamos vivendo o mês de maio, mês de junho. Mês de junho nós, como igreja, adotamos, ou nós pastores adotamos, como mês da família. Por isso que eu disse maio, não é? A minha cabeça aqui ainda está funcionando maio, mês da família. E nós, então, estamos trabalhando dentro desse tema, tá certo? E eu queria que, eu não sei se, eu já coloquei o F5 aqui, eu acho que deu uma ajudada aqui para ver o que está acontecendo. E nós então já trabalhamos na quarta-feira sobre esse tema família. Nós já trabalhamos também hoje pela manhã nesse tema família, ok? E agora à noite nós vamos trabalhar também com esse tema. Abra sua Bíblia no Salmo 78, eu quero ler apenas até o versículo 8, para nós pensarmos nesse assunto. Enquanto os irmãos estão abrindo sua Bíblia, ou aí no seu celular, a Bíblia no seu celular, a Érica e o Tiago mandaram lembrança para a igreja, dizendo que estão com saudades, mas disseram que não têm vontade de voltar para cá. Não é para a nossa igreja, né? Para o nosso país. Eles disseram que lá está muito bom, enquanto Deus abrir portas, eles querem ficar por lá, tá bom? Mas eles disseram que guardam gratas saudades aqui da nossa igreja, lembranças e saudades da nossa igreja, e então eles mandaram lembrança para os amados irmãos. E o pastor Júnior ia passar um vídeo nessa noite, que ele se comprometeu a fazer de manhã e à noite, mas ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele está quase sem voz. Então, por esse motivo, é que ele acabou não gravando a mensagem que ele mandaria para a igreja nesse dia do pastor. Salmo 78. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti nesse momento a nossa vida, diante da Tua palavra, que vai ser exposta agora, ela foi lida e vai ser exposta, que haja clareza enquanto a sua palavra estiver sendo ministrada, que o teu servo seja um instrumento apenas, que ele não atrapalhe a transmissão da tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja operando, trabalhando, operando na vida de cada pessoa que aqui está, e que a tua palavra faça obra. Ela é a verdade. É dela que nós precisamos. Sem ela, a nossa vida fica norteando sem rumo, sem saber onde chegaremos, sem saber o que fazer da nossa vida. E particularmente agora que estamos estudando sobre esse tema, a nossa família também ficará sem direção. Então ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, para que a tua palavra possa nortear a nossa vida e a nossa família, para a glória do teu nome. É o que nós pedimos, ó Deus, agradecidos,
em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. O salmista, através da leitura desse salmo que no momento nós acabamos de ler, está tratando da necessidade fundamental de os pais contarem as histórias do poder e dos grandes feitos de Deus em sua história. Nós, pais, somos os guardiões das histórias sagradas contidas na Bíblia, a palavra de Deus. Isso nós olhamos até o versículo 8. E do versículo 9 até o final do capítulo, Deus relata a história de Israel, uma história que reflete em grande parte as histórias da intervenção de Deus no passado do seu povo, que os pais deveriam ter repassado para os seus filhos, mas acabaram falhando. Deus ordena a transmissão da fé por parte dos pais aos filhos. Isso nós vemos em Deuteronômio capítulo 6, em que Deus está dizendo que ao levantar, ao andar, ao assentar, os pais devem ser aqueles que transmitam a fé aos seus filhos, de forma contínua, de maneira informal, de maneira simbólica. Nós devemos fazer isso. Esse salmo, então, é um chamado para os pais, para os avós, contarem as histórias da fidelidade de Deus no passado, como lembrança no presente, de que Deus nos conduzirá para o futuro que Ele deseja de cada um de nós. Primeiramente, nós vemos aí o clamor ao povo. O Salmo 78, versículo 1 nos diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Esse clamor está indicando a seriedade do assunto. A família é assunto sério. A família é a primeira instituição que Deus criou no mundo. Da família depende todas as demais instituições. E aqui nós temos um paralelismo nesses dois versículos, que ele é sinônimo, e as ideias então estão se repetindo. É uma forma de chamar a atenção aos que seguem, aos que estão lendo. Lembrar o povo de Israel da sua gloriosa história, mas adverti-los também contra a falha em transmitir essa história aos seus filhos. O texto fala de enigmas, fala de parábolas, que são técnicas didáticas que visam promover a descoberta e a retenção de verdades importantes, que Deus quer transmitir para a família, que Deus quer que os filhos e os netos e todas as gerações daqueles que dizem ser seguidores do Senhor possam transmitir à sua descendência. Os pais sábios, eles ensinam a verdade de Deus aos filhos pelos meios possíveis e se preocupam com a retenção da verdade. Em outras palavras, ele ensina, ele usa todos os meios e ele leva os filhos a reter a verdade. Agora, com o advento do WhatsApp, a gente tem visto quantas crianças, 2, 3 anos, citando textos enormes da Bíblia. É a maneira de inculcar na mente dos filhos as verdades de Deus. E você que é pai, que tem filhos pequenos, comece a fazer isso se você não está fazendo ainda. As verdades de Deus. Ao invés de você deixar seu filho diante da televisão assistindo desenhos,
invista tempo neles. É trabalhoso? É trabalhoso, mas vale a pena, é gratificante agir dessa maneira, fazer dessa maneira. Então, os pais devem usar dos meios possíveis, por exemplo, usando comparações, usando anedotas, lições objetivas, situações da vida, diálogo, para poder ajudar o filho a gravar a mensagem no seu coração. É a mensagem de Deus que vai levar o seu filho a crer nesse Deus que você crê. Quem iria imaginar que os filhos pudessem conhecer a palavra de Deus? Por isso que Deus então está instruindo para que os pais ajam dessa maneira. Lembramos o que aconteceu na época, depois do falecimento de Josué, o líder do povo de Deus, e toda a geração depois. Quem iria imaginar que os filhos e netos da comunidade que passou pelo deserto abandonaria o Senhor que os tirou do Egito? Quem imagina que isso poderia acontecer? Eis que a Bíblia, ela nos mostra isso. Juízes capítulo 2, versículo 10, começando. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Amados, é isso que acontece quando os pais não passam a sua fé, as verdades de Deus para os seus filhos. Os filhos vão para o mundo, os filhos vão adorar outros deuses, deuses que não são verdade. Os filhos abandonam a fé, os filhos dão trabalho para os pais. Mas por quê? Porque lá atrás houve uma falha. Não quiseram ter trabalho com os filhos, não quiseram investir na vida espiritual dos filhos, e isso acabou acontecendo. Então nós precisamos prestar atenção para podermos transmitir fielmente a palavra de Deus e os feitos maravilhosos do Senhor Deus em nossa família. Nós devemos fazer isso. A segunda verdade que nós vamos olhar no texto é sobre a transmissão das histórias da fidelidade de Deus. Salmo 78, 3 e 4 nos dizem: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. A exortação que o Senhor dá para o povo é que em o povo ouvindo, ele responda positivamente, com a determinação de transmitir aos seus filhos a fé, para os seus filhos e para a próxima geração, porque o texto aqui está dizendo para os filhos, para os netos. Eu estava estudando esse assunto, e aqui diz que é para ensinar até pelo menos a 5ª geração. Alguém já disse que a primeira geração é muito fiel a Deus. A segunda geração é meia boca. A terceira geração já não mais professam a fé dos seus pais. Os netos. E, amados irmãos, a gente tem olhado isso, tem visto que isso é uma realidade. Quantos avós estão aí chorando porque os seus netos não mais seguem ao Senhor, e porque os seus filhos não levam a sério a vida cristã, não levam a sério a palavra de Deus, não vivem aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então o salmista está expressando a sua resolução
de repassar o legado da fé que ele havia recebido. Ele reconhece que nossa fé em Deus pode ser extinta na próxima geração se os pais deixarem o bastão cair. A próxima geração será privada do conhecimento de Deus e dos atos poderosos de Deus. Alguns se tornam até incrédulos. Alguns se dizem até ateus. Por causa disso. Porque os pais falharam. A firmeza da resolução fica evidente na sequência dos verbos que aparece aqui nesses 2 versículos que nós lemos. Ouvimos, aprendemos, nos contaram, não esconderemos, contaremos. É um compromisso que esse salmista assumiu. Eu vou fazer isso. Pais aqui presentes, é isso que Deus quer que cada um de vocês façam. Que vocês possam contar os atos poderosos de Deus a seus filhos. Esse é o maior investimento que vocês podem fazer na vida dos seus filhos. E vocês devem agir dessa maneira. Devemos reconhecer que o Filho de Deus está começando um legado, está começando a vida cristã, ou ele está passando um legado espiritual que recebeu dos seus antepassados. Eu sou a primeira geração, porque eu aceitei a Jesus juntamente com meus pais. Eu sou a primeira geração. E eu dou graças a Deus porque tenho visto a minha filha ensinando as verdades da palavra de Deus às suas filhas, às minhas netas. É isso que nós devemos fazer. Não estou dizendo isso para dizer que eu sou melhor. Não é isso. Eu estou dizendo aqui para vocês que é isso que nós devemos fazer. É essa atitude que nós devemos fazer. Passar um legado aos nossos filhos, à nossa descendência, para que eles também sigam ao Senhor e eles façam a mesma coisa. Nos 2 casos, a responsabilidade de ser fiel nessa entrega é enorme. Também é interessante notar a resolução de contar aos seus filhos e não aos nossos filhos que aparece aqui. O que indica a importância de atingir não somente os nossos filhos, mas todos os filhos da nossa geração, mesmo aqueles cujos pais ainda não obedecem a Cristo, ainda não aceitaram a Jesus. A minha sogra é um exemplo nesse sentido. O seu filho mais velho, ele deixou de seguir o Senhor, casou com uma moça não crente, que a minha sogra e meu sogro faziam. Todo domingo pela manhã, meu sogro pegava a Kombi, eles passavam na casa desse filho, pegavam os seus netos e os levavam para a igreja. Todos os 3 estão firmes no Senhor, seguindo ao Senhor. Os filhos deles estão aprendendo a mesma coisa. Então a minha sogra hoje está vendo os bisnetos dela seguindo ao Senhor. É isso que devemos fazer. Devemos investir nos nossos filhos. Devemos investir nos nossos netos. Se você tiver algum vizinho seu, algum amigo seu, que ele não quer vir à igreja, mas ele permite que os filhos deles venham, traga-os. Para eles poderem aprender, conhecer o Senhor, aceitar a Jesus. E aquela família, ser quebrada a maldição daquela família. Porque enquanto a pessoa não aceita Jesus, ela está debaixo de maldição. É necessário que isso aconteça. Então o salmista reconhece o conteúdo dessa história. E nós, olhando para o Salmo 78, 4, ele vai dizer aí: contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor,
o seu poder e as maravilhas que fez. Nós, como pais, temos transmitido isso para os nossos filhos? Temos feito isso? Aqui nós temos o conteúdo que nós devemos transmitir aos nossos filhos. É repetitivo, mas vamos olhar qual é o conteúdo. Os louvores do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Como é gostoso nós estarmos juntos aqui cantando ao Senhor. Isso é muito gostoso. E às vezes eu estou sentado aqui na frente e eu estou olhando e vendo várias pessoas de boca fechada. Eu fico pensando, o que é que está passando no coração dessa pessoa? Ela está participando dos louvores do Senhor. Isso é importante para ela. Ou ela está com problema de garganta. Talvez não possa cantar por isso. Ou ela acha que a voz dela é feia. Mas o Senhor recebe o seu louvor, se a sua voz é afinada ou não é. Você precisa louvar ao Senhor. Isso faz tão bem. Eu olho para a minha infância, para a minha adolescência, quantos louvores, quantos hinos aprendi. Os tenho guardado na mente. Os canto sem olhar na letra. Começa a cantar, eu já sei. Quantos? É ensinar, então, o conteúdo, os louvores do Senhor devem ser transmitidos. Deve ser transmitido também o poder do Senhor, o quanto Deus é poderoso. Deus atuou na sua vida. O que é que Deus fez na sua vida? Você percebeu Deus atuando na sua vida? Ensina isso para os seus filhos, conta essas histórias para os seus filhos. É isso que nós devemos fazer, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor. Deus tem operado, amados irmãos. Deus tem operado maravilhas. É isso que nós devemos contar aos nossos filhos. Mas se você for alguém que só fica pensando em novelas, você só fica pensando em passear, e você não ensina essas coisas aos seus filhos, você está fazendo investimento errado. Os seus filhos são herança do Senhor. Deus os colocou na sua casa para que você invista neles. Você também pode contar histórias que se referem às provisões de Deus, aos livramentos, às respostas de oração, na história familiar de cada um de vocês. Olha, nós estávamos, vocês eram pequenos, nós estávamos com grande dificuldade, papai estava desempregado, e Deus abriu as portas de trabalho. Ou de repente alguém chegou em casa e disse, olha, eu soube que vocês estavam passando dificuldades, que vocês estão desempregados, olha, eu vim trazer uma cesta para vocês. E naquele dia não teria nada para comer. As provisões de Deus. Você não tem histórias assim? Você não passou por livramentos? Que o Senhor te ajudou naquele momento? Conta essas histórias para os seus filhos, para que eles entendam que Deus atua, e atuou e continua atuando na história da sua família. Precisamos fazer isso. Nossos filhos precisam ouvir as histórias desse Deus presente na sua palavra e na sua vida, meu irmão. Você precisa fazer isso, seus filhos precisam saber disso. E Deus então, Ele ordena aos pais falarem dele para seus filhos. Fale de Deus para os seus filhos. A continuidade da aliança que nós temos com Deus depende da fidelidade de cada um de nós, pais, em transmitirmos os termos dessa aliança aos nossos filhos, para que eles também assumam a mesma verdade. Eu já contei várias vezes aqui como foi a minha conversão e a conversão de papai e de mamãe. Eu contei isso para os nossos filhos. Eu me lembro de um domingo à noite, num apelo para aceitar a Jesus, o Tiago, nosso filho mais velho,
Ele veio aqui à frente, ele tinha 5 anos de idade. Ele veio aqui à frente aceitando a Jesus. E ele chegou em casa todo entusiasmado, dizendo que ele tinha aceitado a Jesus. E a Marlene não veio porque o Júnior não estava bem de saúde. E ela ficou em casa. E ela contou. E o Tiago chegou entusiasmado contando que ele havia aceitado a Jesus naquela noite. Quando foi na quarta-feira, o Júnior, ele chegou, não era, aqui à frente não era desse jeito, tinha 3 escadas também, e o púlpito era menor, e ele subiu aqui na frente, aí ele chegou em casa, e ele disse para o irmão, olha, eu também aceitei Jesus. O culto não tinha nem começado, ele disse que já tinha aceitado a Jesus. Essas histórias precisam ser contadas, as histórias familiares, contar para os filhos, contar para os netos, para os bisnetos, e daí para frente, precisam ser contadas. Você não tem uma experiência assim? Conta para os seus filhos, conta para os seus netos, conta para os seus sobrinhos, conta para os seus primos, conta para os seus tios. Nós precisamos levar adiante essa verdade. Por esse motivo, o Salmo 78:5, ele nos diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Você entendeu? Isso é uma ordem. O sargento aqui já está na reserva como militar, mas ordem não é para ser discutida. Ela é para ser cumprida. Os irmãos entenderam? Deus ordenou. O pai que desobedece vai sofrer disciplina do Senhor. Não é do pastor, é do Senhor. Porque Deus foi quem ordenou. E você está dizendo que você tem compromisso com esse Deus. Você está dizendo que você tem compromisso com Jesus. Tem dito que Jesus é Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor, Ele deu a ordem é para ser cumprida. Não é para ser discutida. Não é para dizer, eu não tenho tempo, agora eu não posso, e eu tenho outras coisas para fazer. Você tem que arrumar tempo para fazer isso. Para transmitir a sua fé, através da palavra de Deus, aos seus filhos. Você precisa fazer isso. Mas eis que nós temos também o propósito da transmissão. Nos versículos 6 a 8, é listado 3 propósitos da transmissão da fé para a próxima geração. Os pais começam, e como um efeito dominó, as próximas gerações se apossam da fé genuína que os pais têm, o que vai evitar o afastamento dos filhos e dos netos do Senhor. Vamos olhar, então, nesse versículo 6. Ok, eu acho que eu coloquei um texto aqui antes. Nós devemos agir dessa maneira. Então, quando nós fazemos isso, vai atingir as demais gerações. Não deixe o bastão cair. Entregue para o próximo. Entregue para o seu filho, ou para os seus filhos. Seus filhos vão entregar para os seus netos. E daí para frente. Não permita que o bastão caia, de forma alguma. Então eu volto a ler esses textos que vão mostrar para nós que nós devemos agir dessa forma. O Salmo 78, versículo 6, ele diz, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes. É isso que devemos fazer. Deuteronômio capítulo 4, os versículos que nós acabamos de ler falam isso. Nós devemos agir dessa maneira. E o texto, ele vai continuar.
ele vai continuar dizendo o seguinte. Na sequência, o próprio apóstolo Paulo, ele vai insistir na mesma verdade. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele nos diz: você me ouviu, Paulo está dizendo para Timóteo, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Então veja bem, Paulo não estava transmitindo teorias. Paulo estava transmitindo verdades que elas podiam ser confirmadas. Elas foram vistas. A vida de Paulo foi transformada quando Jesus o encontrou. A vida dele foi transformada. Continuando aqui, agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Aqueles de confiança, primeiramente, são nossos filhos. Nós devemos confiar nos nossos filhos, transmitir a nossa fé para eles, para que eles possam levar adiante essa fé. Comunicar as verdades divinas, como nós temos olhado, não é uma opção, é uma ordem, uma responsabilidade de nós pais para as próximas gerações. E a maior preocupação de todo pai deve ser a conversão genuína de seus filhos. Deixa eu insistir em algo que eu tenho falado muito. Não traga seus filhos para serem membros da igreja. Não empurrem seus filhos para virem às reuniões da igreja. O seu compromisso, a ordem que Deus está dando para mim e para você, é para que eu e você possamos levar nossos filhos a se converterem a Jesus. Compromisso com Jesus. Compromisso com Jesus, naturalmente será compromisso com a igreja. Trazer os filhos para a igreja, para eles aprenderem uma vida moral boa, não vai segurá-los aqui na igreja. De jeito nenhum. O que segura os filhos na igreja é Jesus no coração. Porque a igreja é de Jesus. Jesus falou para Pedro, edificarei a minha igreja. A minha igreja. O apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Não traga seu filho para a igreja. Ensine o seu filho lá na sua casa. Traga-o na igreja para que ele saiba que aquilo que você está ensinando para ele lá em casa são as verdades que você tem aprendido aqui, porque você tem um compromisso com Deus. Leve seu filho também a ter compromisso com Deus. Não leve seu filho a ser religioso. O religioso, ele participa de toda a vida da igreja, ele canta, ele participa dos conjuntos da igreja, coral, quarteto, conjuntos. Ele toca na igreja, ele até ora na igreja. Mas nada disso segura o filho na igreja. O que segura o filho na igreja é se a fé foi transmitida para ele. Ele se converteu genuinamente. Ele vai continuar, porque ele se converteu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não se preocupe muito com o comportamento do seu filho, com a carreira profissional dele, mas se preocupe com a conversão do seu filho. Porque se o seu filho se converter a Jesus, e você deve orar nesse sentido, e você deve trabalhar nesse sentido, você deve transmitir as verdades divinas ao seu filho, ele vai se converter, e em ele se convertendo, o comportamento dele muda. Ele vai assumir um comportamento segundo Deus. Você não vai precisar ficar brigando com ele, com relação ao comportamento.
Você não vai precisar ficar brigando com seu filho para ele ir na escola com relação a ele descobrir a profissão dele. Isso vai ser natural nele. A conversão é o mais importante que você deve investir no seu filho. É a coisa mais importante. Porque as demais coisas ficam aqui. O seu filho tem uma alma. Ele pode ser um bom profissional. Ele pode ganhar muito dinheiro. Pode ser reconhecido. Ele pode ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Ele pode ter um comportamento que as pessoas dizem, olha, mas com seu filho é uma pessoa amistosa. É uma pessoa de fácil relacionamento. É uma pessoa que vale a pena conversar com ele. Mas se ele não tiver a Jesus, o que adianta isso? Tudo fica aqui. Essas coisas não vão para o céu. Mas a alma do seu filho vai, se você levá-lo a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o Salmo 78, versículo 7, ele diz, então eles porão a confiança em Deus. Eles quem? Os filhos, os netos, as próximas gerações. Não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Todos os pais que fielmente ensinam os feitos de Deus, trabalham para que os seus filhos conheçam a Deus. Ou estão fazendo isso, para que seus filhos conheçam a Deus. Eles apontam as necessidades do coração dos seus filhos e revela para os seus filhos o único que é capaz de resolver o maior problema do ser humano, que é o pecado. Que é o pecado. Então a perseverança da fé genuína dos pais vão impulsioná-los na transmissão dessa fé aos seus filhos. E a Bíblia continua no Salmo 78, agora o versículo 8. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Como foram os seus antepassados em termos de compromisso com Deus? Quando você olha para a história espiritual da sua família, dos seus pais, dos seus avós, como foi a história espiritual deles? A Bíblia aqui está mostrando que todo pai deve ser os melhores para os seus filhos. Não os melhores no futebol. Não os melhores na profissão. Não os melhores em contar novelas ou filmes. Mas eles devem ser os melhores na vida espiritual, no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, na transmissão da palavra, quer seja para a sua família, quer seja para aquelas pessoas com quem eles se relacionam. Deve ser assim. O versículo 8 mostra em termos negativos o propósito da transmissão, mostrando que os filhos devem evitar os erros, as armadilhas nas quais os seus antepassados caíram. Quando você ler a história de Israel, você vai ver que o versículo 8 está se referindo à história do povo de Israel, que será contada dos versículos 9 em diante. E você vai ver uma triste história desse povo. De um povo que se rebelaram contra o Senhor. De um povo que foi rebelde para com o Senhor. E ao contar os feitos de Deus, seu filho poderá dizer, mas
Vovô também era, mas as histórias que eu ouço dele, apesar de ele ser da igreja, você deve dizer para os seus filhos: não viva como o vovô ou como a vovó viveram, apesar de serem membros da igreja. A Bíblia diz que é dessa maneira. Olhe para a minha vida. Olhe como eu estou vivendo. É para mim que você tem que olhar. É seguir os meus exemplos de como eu estou andando com o Senhor. Não é para você olhar para os seus antepassados que falharam. É para você olhar para ver como eu estou andando com o Senhor. Como a palavra de Deus tem causado transformação na minha vida. É para a minha vida que você tem que olhar. É isso que Deus está mostrando para nós. Em vez de perseverança, o povo de Israel foi inconstante, a Bíblia nos diz. Em vez de fidelidade, o povo de Israel foi infiel. E os atos deles demonstraram. É isso que eu estou dizendo. Às vezes, olhando para os nossos avós, nós vamos ver que eles foram inconstantes na fé. No dizer da juventude, eles pisaram na bola. Eles não foram fiéis. Mas os pais fiéis são pais persistentes em viver a palavra de Deus, em falar da graça de Deus, para poder instruir seus filhos contra esse espírito de rebeldia que os antepassados tiveram. Por exemplo, eu olho para trás e eu vejo o meu pai, um homem honesto, um homem que naquela época os recebedores daquelas pessoas que não pagavam em dia, batia palma lá na porta da casa. Não tinha campainha naqueles dias, não tinha interfone, não tinha celular, pouquíssimas pessoas tinham telefone. Meu pai era um homem honesto. Ele pagava antes do vencimento da conta. Meu pai foi um homem que não deixou faltar nada para nós, apesar de muitas vezes nós vivermos numa pobreza muito grande. Mas um homem trabalhador, um homem honesto. Mas o meu pai abandonou a igreja por um tempo. Ele achava que ele estava certo. Eu fui tentado a fazer isso também, na minha fase de adolescência e juventude. Mas eu tive uma mãe que era fiel ao Senhor Deus. Apesar de não saber ler e nem escrever, mas ela conhecia o Senhor. E ela transmitiu isso aos filhos. E eu dou graças a Deus, porque o bastão foi passado para mim. E eu estou passando o bastão para a minha descendência. E eu estou passando o bastão para vocês também, que são membros dessa igreja. E vocês não podem deixar o bastão cair. Vocês não podem se rebelar de forma alguma, não podem desobedecer de forma alguma. Porque se fizerem isso, o bastão vai cair. E os seus filhos estão olhando para vocês. E eles vão seguir o exemplo de vocês. Pais, vocês podem instruir a verdade divina a seus filhos através de histórias bíblicas, através de cânticos, cuja base é a Bíblia. Os salmos foram escritos como poesia cantada, para que o povo de Deus gravasse as verdades de Deus. A música, ela tem um poder extraordinário de gravar a verdade no coração. Por esse motivo, nós já vimos esses 2 versículos hoje pela manhã, mas eu quero aplicá-los de forma diferente agora.
Nós temos aí Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Eu disse hoje de manhã, como é que o que é se embriagar com vinho? Se embriagar com vinho é lá na sua casa, seus filhos são pequenos, ou são juniores, ou são adolescentes ainda. Ao invés de você valorizar as verdades de Deus, você liga a televisão para assistir esportes, você liga a televisão para assistir novelas, você liga a televisão para assistir filmes, e você não tem tempo para ler a palavra de Deus com seus filhos e contar as histórias de Deus para os seus filhos. Você está se embriagando com aquilo que vai prejudicar a sua vida e a vida dos seus filhos. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que eu e você não devemos viver em descontrole nesse sentido. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito. E aí nós podemos olhar Colossenses capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Nós só somos controlados pelo Espírito Santo de Deus quando a palavra de Deus, ela é o principal na nossa vida e na nossa família. É assim que nós andamos controlados pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós andamos cheios do Espírito. E você pode ter a Bíblia em áudio, que você pode deixar lá para você ouvir, para os seus filhos ouvir. Enquanto você está lavando o rosto pela manhã, lá no seu banheiro, você pode ouvir a Bíblia, ao invés de você ficar ouvindo músicas que não vão te levar para os céus, não vão acrescentar nada para a sua vida. Ou você pode estar ouvindo hinos que falam das belezas de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus. Você deve deixar isso dentro da sua casa, para que a sua família venha a ser cheia do Espírito Santo. É a palavra de Deus, lida ou cantada, que vai encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus. Que a partir de hoje, eu e você, possamos ser pessoas que venham a contar as histórias da fidelidade de Deus para o seu povo, para quem a Bíblia foi escrita, e as fidelidades de Deus no nosso dia a dia, os livramentos, as provisões de Deus para cada um de nós, para que os nossos filhos sejam pessoas que levem adiante essa fé e outras pessoas conheçam a Deus e conheçam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém.